da chamada privatização. E uma das coisas que sempre me impressionou foi, eu chamaria, o avanço, roubo cometido contra a Vale do Rio Doce no processo de privatização. Segundo consta, até por alguns mencionados como rivais da privatização, como o ministro Eliezer Batista, colocavam a Vale como tendo um patrimônio de 16 bilhões de dólares. E ela foi privatizada em 4 bilhões de dólares, sendo que o Bradesco, com 22%, 800 e poucos milhões de dólares, comandou a Vale durante um longo tempo. Essa é um desafio que eu faço para que veja o prosseguimento da Vale após a privatização. Aí entrou lá um caixa do Bradesco, que hoje é reverenciado como um grande administrador. A primeira coisa que ele fez foi focar a Vale. Aí tirou a Docinave e se focalizou exclusivamente no Carajás. Passado algum tempo, o transporte era muito mais gravoso do que transportava. Aí, né, eu estou apenas lhe provocando, porque isso está nos periódicos, né? Passado algum tempo, a Vale volta para construir os navios e contrata em Singapura navios para transportar para a China. Só que não entrava nos portos da China. Isso está nos escritos, né? Então, foram colocar esses navios para receber Carajás. Aí eles enveloparam. Quando colocaram a primeira carga, eles simplesmente afundaram e houve uma ruptura no casco do navio, né? Aí veio a solução: vamos vender o navio. Ora, qualquer ingênuo vê que nitidamente houve aí desde o início até agora, um ato de corrupção. Sem dúvida alguma, desde a contratação do navio, da venda do navio, da tirada do navio. Só um ingênuo. Quer dizer, não me entra na cabeça que um grande administrador, até colocado para administrar a Petrobras, que seria um horror, né? O caixa do Bradesco é um grande administrador. Eu repito ao senhor, que conhece a Vale, para pegar essa história após. Por quê? Hoje em dia ninguém fala, mas o patrimônio da Vale e as ações caíram muito mais que a Petrobras, de termos proporcionais, é claro, porque a Petrobras tem um patrimônio gigantesco, a Vale tem menor. Mas hoje as ações da Vale estão muito mais depreciadas do que da Petrobras. Já viu a Miriam Leitão falar alguma coisa disso? Já viu o Globo colocar alguma coisa? Já viu o Globo News falar isso? Não, porque ela é privada. A privada pode ter tudo que você quiser, inclusive dejetos humanos. Então, realmente, estamos diante de um caso que realmente merece um aprofundamento. E o Clube de Engenharia, a meu conto, tem obrigação de aprofundar essas questões. Por quê? Porque se não fizer, vai entrar as americanas, as europeias, com a corrupção, não mais em real, porque ninguém está aqui para ser corrompido em moeda podre, né? Vamos ser corrompidos em franco suíço. Está aí o HSBC hoje em dia. Quem lê, vai lá, como é que está? Não, foi sem querer, tudo mais. E essa questão tem que ser aprofundada nesse clube, e eu acho, na minha opinião, como vice-presidente, que a gente tem sido muito modesto e pouco ativo, e sem uma leniência que me apavora. A gente não sai na frente, a gente é surpreendido, não somos surpreendidos. Essas questões estão no clube desde 3 anos atrás. Tem a fala do Pedro Celestino, tem a fala do Lapa, tem uma porção de gente que já falou, mas não, vamos com calma, não podemos desagradar, isso é um clube. De modo, o meu repto, aliás,
até convivi, acho um parente seu, Atílio Viváqua, no BNDE, né, um grande amigo meu, né, e que convivendo durante anos, faleceu, e tem um pouco dessa ideia do BNDE sem o S, de planejamento, de visão prospectiva da nação, de algumas coisas que foram, né, enfim, materializadas no banco e que deram uma implementação e uma consequência que hoje não tem. Eu não conheço nenhum planejamento do governo, né? Nem seja na área de energia, área de mineração, transporte, o que seja, né? Mas, enfim, essa minha homenagem à sua palestra e um desabafo, porque eu pensei que eu era uma coisa fora do contexto, né? Mas estou vendo que tem gente que muito próximo dessa questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Conselheiro Paulo Lima e, em seguida, conselheiro César Duarte. Eu agradeço, temos vários inscritos, mais de 10, e eu pediria que cada um procurasse ser conciso e objetivo. Muito obrigado. Paulo Augusto, tem uma canção que fala que recordar é viver, né? Eu quero agradecer a você estes momentos, as coisas que nos foram tão gratas numa luta tão vitoriosa como o nosso período na Vale, né? Eu só queria fazer um adendo só quando você fala do Fernando Henrique Cardoso. Eu era da área de comunicação da Vale e a gente recolhia tudo, era o showroom que estava, aquela obra. E o Fernando Henrique fez uma declaração muito interessante. E você usou uma palavra que eu gostei, que nós nunca tínhamos falado, que foi frívola. Frívola é ótimo. Gostei muito. Ele disse o seguinte: eu não vou me preocupar com uma empresa que transporta lama. Gente, eu ouvi o conceito dele e saiu nos jornais. Eu ouvi e saiu no jornal. Saiu em vários jornais, ele falando isso. Eu não vou valorizar e perder meu tempo com uma empresa que transporta lama. É esse cidadão que privatizou a Vale da maneira como foi privatizada. Mas, Paulo Augusto, você falou em outra coisa, e recordar é viver. Eu me lembro que em 68, quando eu entrei na Vale, lá na ferrovia, lá em Vitória, existia uma preocupação muito grande com o Fundo de Desenvolvimento do Vale do Rio Doce, que era um percentual, não me lembro de quanto, do lucro da Vale, que era para beneficiar a região, a área de influência do Vale do Rio Doce. Muito bem. Eu tive a oportunidade, com o passar do tempo, de cair nas minhas mãos esse fundo. E eu tinha de administrar esse fundo. Gente, era dinheiro para coreto, era dinheiro para praça pública, era dinheiro para botar paralelepípedo de praça. Não tinha um pedido de prefeito, de autoridade, de governo de Minas e do Espírito Santo pedindo para um desenvolvimento econômico da região. Não tinha. Quando você fala, e mais vem aqui num quadro final que eu adorei, do Letal, que você fala que era um compromisso da Vale, compromisso social, que era essa nossa luta, e nós conseguimos fazer isso, e privatizaram, e eu vou lá do Alexandre, botaram a dejeto na privada, porque a Vale hoje é uma empresa privada de fato e de direito. É uma empresa que esse senhor Agnelli disse que é o maior do mundo porque ele pegou o minério a $200 a tonelada. E nós privatizamos a Vale com $18 a tonelada. E damos lucro maior do que a Vale dá hoje. Se eu estiver enganado, por favor, Paulo Augusto, me conserta. Me conserta. E outra coisa que me emocionou, Paulo Augusto: engenheiro na Vale só não era médico e advogado. Nós éramos tudo lá dentro. Almoxerifado, recurso humano. A gerência da Vale do Rio Doce era de engenheiro. Até o dia que chegou o nosso querido amigo Wilson Brumer, que eu acho que foi o primeiro presidente da Vale que não era engenheiro. Eu tenho essa dúvida. Muito bem. A Vale
E quando você fala aí também, recordar e viver, você fala no mancal de locomotiva, e que nós conhecíamos. Nós não conhecíamos só Mancal, não. A Vale era a maior empresa ferroviária do mundo. Os nossos recordes e os nossos índices de ferrovia não existem no mundo. A relação mina-porto e ferrovia, em que essa ligação entre os três elos, que foi o grande sucesso, essa harmonização, essa otimização, é que levou a Vale onde é que levou. Isso era uma engenharia. Ô, Augusto, eu não sei se eu fiz alguma pergunta, se eu fiquei tão emocionado como você ficou. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Eu tenho saudade do tempo que nós estávamos trabalhando juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro César Duarte. Em seguida, a conselheira Fátima Sobral. Boa noite, amigos. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo Viváqua. Meu orgulho de ser colega seu e de termos mais ou menos a mesma idade e vivermos mais ou menos o mesmo período. A sua fala me faz recordar a militância nossa no Diretório Acadêmico do Clube de Engenharia. E antes disso, desde o momento da campanha que redundou no suicídio do presidente Vargas, todas focadas por forças retrógradas, antinacionais, na direção de se apropriar das riquezas do nosso país. Depois de Getúlio, do episódio que redundou na morte de Getúlio, no episódio do golpe, outra vez as mesmas vertentes se juntaram, as mesmas vertentes buscaram o intento de também, mais uma vez, se apropriar da riqueza do país, que conseguiram em grande parte. Nós estamos assistindo hoje, Paulo, a repetição desses dois episódios da história do nosso país. A ação conjunta da mídia, orquestrada por esse tal Instituto Millennium, que não é nada mais, nada menos do que a reedição do IPES-IBAD, órgãos financiados pela CIA, que subvencionaram o golpe no Brasil, em 1964, nós estamos hoje vivendo uma situação absolutamente análoga. As vertentes que estão somadas aqui são as vertentes antidemocráticas. Hoje se fala já abertamente em impeachment e golpe. São as vertentes desnacionalizantes, já se fala abertamente em retirar das empresas brasileiras os grandes contratos de Petrobras e de obras públicas e entregá-las a empresas estrangeiras. Ou seja, as vertentes que estão aí são as mesmas. As vertentes que estão tentando mais uma vez o golpe e a desnacionalização das riquezas do nosso país são as mesmas. Desafortunadamente, o país está metido numa camisa de 11 varas, porque na outra ponta, nas empresas brasileiras, montou-se um esquema de corrupção que está justificando na mídia esse tipo de ação. O que cabe a nós, engenheiros? Nós vamos ter ressonância na mídia? Nessa mídia que está se prestando a esse trabalho? Seguramente não. O que nós temos que fazer, nós engenheiros e empresários brasileiros preocupados com a tecnologia brasileira, com a propriedade das riquezas do nosso país, com o avanço social da nossa população, nós temos que nos juntar, como você disse, Paulo, junto com todas as entidades da sociedade civil preocupadas com essa questão,
desde as vertentes militares, e eu repito, desde as vertentes militares democráticas, na defesa dos interesses do nosso país. E uma denúncia como essa que você está fazendo, Paulo, é um serviço imenso para o país e para nós engenheiros, porque muitas vezes aqueles que sempre estiveram envolvidos nessa questão são nomeados como gente vendo fantasma ao meio-dia. São nomeados como sendo radicais de esquerda, quando o que está se falando é de defesa dos interesses do país, é a proposta de viabilização de uma sociedade soberana, de uma sociedade educada, rica e sadia. É essa questão, Paulo, que eu acho que nós devíamos reforçar e unir todas as nossas vertentes nessa direção. Muito obrigado pela sua palestra, mais uma vez, foi imensamente elucidativa e eu quero crer que ela pode dar filhos absolutamente fecundos para o interesse do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Conselheira Fátima Sobral, em seguida, conselheiro Fernando Torinho. Boa noite, mesa, conselheiros e conselheiras. Doutor Paulo, muito obrigada pela brilhante exposição, aula de história de engenharia, aula de civismo, patriotismo, enfim. Eu, que sempre, desde a escola, não é, discuti essas questões e procurei vir neste conselho em que pude frequentar bastante mais jovem, agora já estou aposentada, mas que ainda na ativa se discutia aqui as privatizações. Este conselho teve discussões intensas, muito acaloradas, e perdemos os que defendiam que esse processo de privatização, deste modo como o senhor nos retrata, nós perdemos a época. Não é? Perdemos, continuamos discutindo essas questões aqui, mas como coloca o Alexandre, de uma forma muito mais apática, como a gente percebe que anda a sociedade brasileira. Eu, que nunca pensei que acharia que o país não ia ter jeito, comecei a sentir essa sensação nos últimos tempos, por tudo que tenho visto, e pelo que eu converso. Eu fui professora da UFRJ durante 15 anos, na área de comunicação, não na área de engenharia em si, mas com quem hoje compõe muitos desses meios de comunicação e produz notícia, não é? E aí essa esperança minha realmente vinha morrendo, apesar de estar tendo uma netinha que está com 6 meses só e que eu tenho a responsabilidade de achar um mundo melhor. Então, assim, quando o senhor aponta uma solução de articulação entre as instituições de engenharia que sejam sérias, que tenham ocupantes que de fato sejam nacionalistas, democráticos, que sejam patriotas, para articular as forças democráticas, nacionais e patrióticas para a gente, eu fico feliz. Eu fico muito esperançosa de que, de fato, a gente possa não só pensar, mas sentir orgulho de ser brasileiro e se revoltar contra tudo que está acontecendo de forma inteligente, de forma madura, de forma consequente, mas agindo com foco para a gente não perder o passo da história. Quando o senhor apresenta brilhantemente aquele gráfico da corrupção, mostrando como um país pode entrar numa zona letal de desarticulação do caráter da sociedade, da sua fibra, da sua forma de se relacionar, eu também caminhei em algum momento na minha formação pela área psi, eu fiz formação em psicanálise de forma séria, consequente, e o que eu tenho visto ao longo do tempo nas relações sociais é de um esgarçamento do respeito e da confiança, que não, sem confiança e sem respeito não há como se relacionar. Estamos, na minha opinião, assim, de uma situação de crise ética profunda, de valores morais profundos, para uma situação de cinismo que beira a ordem da lei de Talião, vale a lei da selva, o que não é civilizado, não é? E eu acho que a gente está perto de viver esta situação. Então, assim,
Me enche de esperança a sua brilhante exposição baseada em fatos e dados. Me enche de esperança a possibilidade do Clube de Engenharia compor esta articulação e me enche de esperança de que a gente possa divulgar isso tudo pela internet, em forma de quadrinho, em forma de pequenos audiovisuais, no que hoje o povo está ligado, que é o WhatsApp, YouTube, etc. Tal. É claro que a gente tem que usar a nossa inteligência para fragmentar esses fatos de forma consequente, mas é necessário, porque a linguagem do povo hoje, coitado do povo que não está sendo devidamente educado, não alcança toda a profundidade do que a gente está tratando. Era isso, agradecer e pedir à diretoria do Clube de Engenharia que, de fato, encabece esse movimento. Nós já estamos nos reunindo em grupos, convidando presidentes de associações, de outras associações, e a próxima reunião eu reservei esse auditório e reservei o 25º andar, vou dar ampla divulgação, porque se todos comparecerem, nós vamos ter muita gente aqui para tratar desse problema. Conselheiro Fernando Torinho, em seguida, conselheiro Ricardo Latiger. Tem até uma cadeirinha para aqui, Latiger, para ganhar tempo. Bom, senhor presidente, colegas da mesa, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar ao Paulo aí pela, primeiro lugar, como brasileiro, né? Segundo lugar, pela competência. Terceiro lugar, pelo entusiasmo, né? Que muitas pessoas se aposentam, têm o conhecimento e perdem o entusiasmo. Perde a garra de querer segurar, de passar isso para o Brasil. O que eu quero colocar é que hoje há um desconhecimento. O problema do brasileiro, de uma maneira geral, é que ele não conhece o Brasil. O brasileiro não conhece o Brasil. O brasileiro precisa conhecer o Brasil. Nós tínhamos, na época que a gente estava na faculdade, na escola, nós tínhamos uma cadeira de moral e cívica. Nós cortamos isso porque a gente achou que moral e civismo era coisa ultrapassada, bobagem, besteira, né? Coisa de milico, coisa de golpe, essa coisa toda e tal. Então, o civismo é muito importante, né? Um povo que não tem civismo não tem nada, não tem valor, é um povo vazio, sem moral. Então, eu acho o seguinte, eu quero lhe parabenizar, quero dizer que eu conheci um pouco da história, mas não com essa profundidade, né? Trabalhei muitos anos fazendo obra no interior do Brasil, né? O problema da logística, a Vale é um exemplo vivo do que é fazer um estudo de engenharia de logística, né? A Vale é uma grande empresa de um projeto espetacular de infraestrutura, que por acaso foi tudo feito em função do minério de ferro, né? Para viabilizar a empresa de mineração. Então eu quero lhe parabenizar, e senhor presidente, eu acho que esse engajamento do clube é um dever moral que nós temos aqui como conselheiros e como associado com a engenharia, e nós temos que estar juntos para mostrar ao país e ao povo o que é essa riqueza e o que é que ela pode fazer para o bem da nossa população. Então quero lhe parabenizar, foi ótimo, eu saí daqui assim muito feliz com a sua palestra. Parabéns, viu? Muito obrigado, conselheiro Latiger. Em seguida, conselheiro José Carlos Lacerda. Boa noite a todos. Doutor Paulo, a minha saudação. Eu acho que o Torinho tocou aqui há pouco é fundamental. Realmente a gente precisa conhecer mais o Brasil. Quero abrir esse comentário, porque agora, depois de muito tempo, velho, estou lendo Raízes do Brasil, que é um clássico que deveríamos todos nós ler, né? Esses clássicos como Casagrande Senzala, aquele outro do Caio Prado Júnior, para compreender um pouco mais do que nós somos. Mas isso só não basta. Me preocupa muito a gente só discutir o problema do Brasil do ponto de vista só da corrupção como um problema exclusivo nosso. O que muito me angustia hoje é que existe uma corrupção muito maior e ela tem alvará, né? Quando eu vejo hoje a situação da Grécia, meus amigos, a Grécia fez um grande ajuste agora econômico, e, ao final das contas, estava devendo 300 bilhões, né, o povo mais empobrecido, 50% da sua população jovem, sem emprego, e assim está a Espanha, e assim está Portugal, né? Aonde está a grande corrupção, meus amigos?
Eu acho que a grande corrupção tem alvará. A privatização, como o senhor mostrou, teve alvará. A taxa de juros, quando aumenta 0,5% numa dívida de 3 trilhões, 2 trilhões, dá 10 bilhões. Essa tem alvará. Quando botam lá um banqueiro para governar a Petrobras, tem alvará. Certo? Nós construímos muita coisa nesse país, e recentemente também. Até vale a pena a gente discutir se o nosso gráfico é esse. Porque nós ouvimos oposições de outros brasileiros que diziam que a Petrobras tinha corrupção de 10%. Se agora é de 1 ou 2, isso para nós é muito triste. Eu falo que eu sou petroleiro, trabalhei com o diretor Estrela, entendeu? Diretamente ali. Agora nós sabemos o que nós fizemos, o quanto de bom nós fizemos, o quanto essa engenharia fez, e com essas empresas e outras que foram, sim, sabotadas por muitas grandes empresas nacionais e internacionais. Então eu acho que a gente tem que procurar bem o nosso foco, inclusive do clube. Eu já acho, inclusive, não é só defender essas mastodontes que erraram, mas defender não é a solução de botar as empresas internacionais aqui, porque elas roubam já no estilo do alvará. Lá em cima, capital financeiro é a maior roubalheira que tem nesse mundo, meus amigos, e que está levando à destruição dos povos. E não é só nosso. Nós temos ainda chance, porque temos um país por construir. Então, acho que nós temos que defender a participação de mais empresas brasileiras, empresas médias e tudo mais, entender o porquê disso. Esse processo de globalização e as EPCistas é um grande problema em todas as áreas, né, que terceiriza tudo. Eu acho que nós tivemos um problema muito sério dentro da Petrobras também com isso, e não é só na Petrobras. Odebrecht tem políticas de EPCismo, que leva, no final das contas, o funcionário ser quase uma pessoa jurídica, né? Como foi meu filho. Ele começou a trabalhar como pessoa jurídica na 4ª escala de decisão de empresas da Odebrecht. Então nós temos uma raiz de problema que está ligado a esse modelo global, meus camaradas. Vocês desculpem, mas se a gente não discutir o que é o poder nefasto desse capital financeiro, que a Grécia já mostrou que tem que ser enfrentado, que a Espanha está mostrando que tem que ser enfrentado, e que o projeto do Brasil pode ser soberano e tem capacidade de assim fazê-lo, nós vamos transformar essa coisa. Senão nós vamos ficar perdendo caminho. A gente vai dizer que o problema todo da corrupção, achar que nós vamos enfrentar com essa mídia, que essa mídia é corrupta, é o que tem de mais corrupto nesse mundo, e é venal. Então, meus amigos, é isso que eu tinha que deixar. Muito obrigado, conselheiro José Carlos Lacerda, e em seguida, conselheiro Paulo Metri. É para colocar, enfatizar realmente que essa palestra foi excelente, mas o mais importante que eu acho é o seguinte, é colocar que até o tempo da gestão Fernando Henrique, existiam 3 setores, né, estratégicos para o país: telecomunicações, mineração e petróleo. Tá? Ele tentou fazer a privatização da Petrobras e quase conseguiu, e não conseguiu por força da reação da sociedade, você viu. E a Vale do Rio